Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Crochê Goiás. Nós estamos aqui na nossa sequência de vídeos ensinando como produzir essa pequena clutch aqui. Como eu mencionei para vocês, hoje nós estaremos finalizando a aula e aqui eu já fiz alguns adiantamentos no nosso trabalho. Isso aqui é a nossa pequena clutch, eu já recebi aqui da CS Badulax esses dois mosquetões aqui que eu vou utilizar para colocar a alça tiracolo, e vocês vão verificar depois, ao final, vou demonstrar para vocês que há duas possibilidades com o uso desse mosquetão de configuração de alças. Ela pode ser uma alça tanto tiracolo como a própria alça de mão. Podem observar que eu até fiz a remoção, né? Podem observar que eu fiz a remoção daquelas alças de mãos que anteriormente eu havia confeccionado. Por quê? Existe a versatilidade com o uso desse tipo de mosquetão. Isso aqui ele vai servir para nós tanto para uma alça de mão quanto para uma alça tipo tiracolo. O material que eu vou utilizar hoje para poder trabalhar com vocês aqui vai ser basicamente o que? Eu tenho aqui esse fundo em EVA, que eu vou estar utilizando ele para poder fazer a estruturação das nossas bolsas. Vou ter aqui também uma manta R1, uma agulha, a linha para poder fazer os acabamentos, uma trena para poder tirar a medida das bolsas. E aqui não está exposto aqui, mas depois, quando eu for utilizar, vou demonstrar para vocês, que é uma fita dupla face especial, própria para o uso em aplicação em bolsas, né? Também vou dar na descrição do vídeo a indicação da onde eu compro esse tipo de material. Para quem quiser adquirir o material, vai estar na descrição dos nossos vídeos aí, os links das lojas que eu utilizei para poder fazer a aquisição dos materiais que eu utilizei para a estruturação dessa bolsa. O EVA eu encontro em qualquer papelaria, acho que a maior parte das cidades no Brasil possuem aquele mesmo EVA que é utilizado aí para fins educacionais, né? Então vamos à sequência. Então vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a nossa bolsa, ela já está estruturada, vocês podem observar, eu aperto aqui, ó, ela já está uma bolsa estruturada. Já coloquei os mosquetões e algumas aulas atrás nós já havíamos ensinado como produzir o forro. Então aqui eu já coloquei a minha estrutura e aqui estou a um passo de finalizar essa bolsa. De que forma? Fazendo uma costura sobre a costura que eu tinha feito para a aplicação do zíper, colocando aqui o meu forro. Então, para eu finalizar esse trabalho, basicamente eu preciso fazer o que? Só minha costura para poder aderir o forro à minha bolsa. Ela já está toda estruturada e eu vou demonstrar para vocês como que nós fazemos para poder estruturar essas bolsas clutch de pequena proporção, bolsas menores. Então eu vou estar tirando ela aqui de lado, depois ao final eu mostro como ela ficou pronta. Nós temos aqui essa manta R1 também, eu vou demonstrar para vocês quando eu estiver aplicando ela. A tesoura também eu não vou utilizar, vou colocar ela aqui do lado. A agulha por enquanto também não vou utilizar. E também não vou utilizar a linha. Nós temos aqui a nossa peça, né? Vamos supor que vocês, seguindo passo a passo aí das nossas aulas, construíram a sua primeira clutch, né? Tá aqui ela em crochê normal, tradicional, já em formato caixa de leite, né? E agora vocês querem fazer a parte de acabamento. Já demonstrei para vocês como que coloca o zíper. O zíper, antes de fazer a estruturação, ele tem que ser colocado. A sequência é: inicia-se fazendo crochê circular, faz o fechamento tipo caixa de leite, aplica-se o zíper, depois coloca-se a estrutura, e somente depois de colocar a estrutura, né, que ela também pode em alguns momentos vir acompanhado das alças, mas no caso nosso aqui, como a gente está utilizando um mosquetão articulado, que depois eu vou estar mostrando para vocês também, eu posso deixar para colocar por último. Então a sequência é como eu disse para vocês: faz o crochê circular, fecha ele em tipo caixa de leite, coloca-se o zíper, monta-se a estrutura e somente ao final eu aplico o meu forro. Quando eu terminar de aplicar meu forro, a minha clutch ela já vai estar pronta. Então nós já temos aí 5 videoaulas no canal, né? Espero que vocês confiram as 5 aulas, caso tenham desejo de estar confeccionando aí a sua primeira clutch em forma caixa de leite, né?
Então nós temos aqui, é o mesmo trabalho, ela tem uma pequena diferença de tamanho com relação àquela clutch de coloração rosa bebê, por uma pequena diferença na espessura do barbante que eu utilizei. Todas são com barbante número 8, mas há variações de lotes de pequenas espessuras que também dá essa diferença aí em dimensões do meu trabalho, né? Então eu tenho ela aqui em mãos. Como que eu faço para poder estruturar essa bolsa aqui? O primeiro passo é eu conhecer as dimensões da minha bolsa. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou vir na parte inferior, vocês observam aqui onde eu fiz a costura, tá vendo aqui? Isso aqui vai me dar uma dimensão, que é a dimensão de 14 centímetros. Essa é a base tem 14 centímetros. A largura da base, a largura da base, ela vai estar aqui, ó, nesse ponto com esse ponto. Se eu colocar aqui, ó, vocês vão estar observando que a largura da base é basicamente o que? 8 centímetros, né? A largura da base. 14, então eu tenho minha base aqui de 14 por 8, né? Depois eu tenho que pegar a altura do meu trabalho, né? A altura do meu trabalho, eu venho aqui com a minha trena, vou deitar aqui para vocês vão estar observando lá que deu aproximadamente 15. Então peguei essas dimensões. A base ela tem um comprimento de 14 centímetros por uma largura de 8 e a altura do meu trabalho tem 15 centímetros. Bom, feito isso, eu posso dispensar por enquanto a minha bolsa aqui e eu venho para o meu EVA. Bom, então aqui no nosso EVA, observem que eu tenho algumas linhas já traçadas, né? Aqui nas extremidades eu tenho uma linha de coloração azul, aqui eu tenho uma linha de coloração marrom, eu tenho um tracejado rosa aqui no meio e tem aqui uma demarcação de um pequeno retângulo aqui também rosa aqui no meio. O que que são isso aqui? Bom, essa distância aqui, ó, aqui eu demarco nessa dimensão aqui, eu vou pegar a somatória de todas as dimensões da bolsa. Quais dimensões? Altura, largura e lembrando que ela tem duas alturas, a altura frontal e a altura traseira, e tem a largura da bolsa. Então eu tinha 15 na frontal, 15 na traseira, 8 na base de largura, que daria o que? Um total de 15 mais 15, 30 mais 8, 38. Então observa aqui, ó, eu somo esses tamanhos aqui, ó, 15 centímetros aqui, 8 centímetros aqui e na parte de trás mais 15. Eu represento ele aonde aqui, ó, essa dimensão aqui que eu tenho aqui é esse tamanho. Observe que aqui vocês vão observar que vai estar dando 40, porque o EVA já tinha aqui aproximadamente 38 centímetros, eu deixei 40, né, porque serve também, lembrando para vocês, que lá na etapa lá de uma das videoaulas eu fiz esse mesmo formato aqui para poder confeccionar o forro. O mesmo molde para o forro é o mesmo molde que eu vou utilizar para estruturar a bolsa. Então, tanto é que isso aqui vai servir para eu fazer o molde do forro dessa bolsa, né? Então eu utilizo o molde do forro da bolsa para poder fazer a estrutura da bolsa, né? Eu faço o molde em EVA. Então aqui eu tenho uma dimensão de 40 centímetros. Nessa parte aqui de cima da bolsa, eu tenho aqui aproximadamente aqui 23 centímetros, 22 centímetros, considerando aqui a parte de dentro, né? Descontando aqui a espessura da bolsa, eu tenho aqui 22 centímetros, né? Esses 22 centímetros, eles estão representados aqui, ó, na distância entre essas duas linhas marrons. Então eu tenho aqui a somatória das alturas dianteira e traseira mais a largura da base. Aqui entre essas duas linhas aqui eu tenho a parte de cima da bolsa, que é a largura da boca da bolsa, 22 centímetros, né? E essa distância dessa linha rosa aqui até essa linha rosa, eu tenho aqui 14 centímetros, que é o comprimento da base da bolsa aqui, ó. Então, recapitulando, ó, aqui na bolsa eu tenho 14 centímetros. Aonde esses 14 centímetros vai estar? Vai estar aqui. A largura da bolsa, da base, 8 centímetros. Aonde esses 8 centímetros vão estar? Eles vão estar aqui, observem lá, ó, 8 centímetros. A largura aqui da boca da bolsa, 22 centímetros. Aonde que ele vai estar representado? A distância entre essas duas linhas marrons aqui, né? A somatória
da altura frontal, a altura de trás e a largura da base. Aonde que ela vai estar aqui? Ela vai estar nessa direção aqui. Aqui eu tenho 40 centímetros. Então, o modelo para se fazer qualquer tipo de forro, tipo caixa de leite, para esse tipo de clutch aqui, ele vai seguir esse padrão de desenho aqui. Aonde eu vou ter um tracejado marcando exatamente a metade desse pedaço com esse pedaço. Esse tamanho aqui também vai estar dividido em duas partes iguais, mas aqui vai representar o quê? Vai representar, vou até desenhar aqui para poder ficar mais fácil para todo mundo entender. Nessa parte aqui eu tenho 14 centímetros, 14 centímetros que é o comprimento da base. Nessa parte aqui eu tenho 8 centímetros, que é a largura da base. Nessa parte daqui eu vou ter que, no caso aqui eu tenho 20 centímetros, mas eu precisaria colocar só o que aqui? 20, minto para vocês, não tenho 20 centímetros. Eu vou verificar aqui para vocês quanto que eu tenho. Eu tenho aqui 15 centímetros, tem aqui 15 centímetros. Então 15 mais 15, 30 mais esse, 38. Só que na verdade eu tenho mais aqui. Eu tenho 16 centímetros aqui, 16 centímetros aqui. Eu coloquei um centímetro a mais. 16 com 16 dá 32, com 8 dá 40, que é o tamanho que eu tenho aqui do meu EVA. Eu comprei um EVA com essa dimensão. Então observem. Esse tracejado divide exatamente essas duas partes aqui em pedaços iguais, aqui, ó, daqui até aqui, daqui até aqui. Esse tamanho aqui é de 8 centímetros, daqui também é de 8 centímetros. 8 centímetros. Esse tamanho aqui, ó, é 4 centímetros. Daqui pra cá, 4 centímetros, tá vendo? Divide o pedaço ao meio. Esse tamanhozinho aqui, daqui pra cá, é 4 centímetros. Esse tamanhozinho daqui pra cá é 4 centímetros. Observem que não é por acaso que é 4 centímetros. Essa distância aqui sempre vai ser a largura da base dividido por 2, ó. Largura da base. Se a base fosse de largura de 10 centímetros, aqui teria que ter 5 centímetros. Eu mexeria nas minhas proporções. Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui H como a altura da bolsa. A altura da bolsa. Vou colocar LB como largura. Vou escrever errado. Largura da base. E CB como comprimento da base. Então aqui, ó, nessa parte aqui eu tenho, ó, a largura da base dividido por 2. Aqui também a largura da base dividido por 2. Aqui também eu vou ter a largura da base dividido por 2. Aqui também eu vou ter a largura da base dividido por 2. Esse tamanho aqui é a largura da base. Aqui também o 8 é a largura da base. Essa distância aqui, ó, daqui até aqui, é o comprimento da base, que é exatamente esse 14 centímetros. E essa distância aqui, essa distância daqui, ó, é a boca, o comprimento da boca da bolsa, certo? E essa distância aqui, eu coloquei aqui basicamente 2 centímetros, que é uma margem. Isso aqui é para facilitar a minha costura, para a margem de costura. Eu deixo isso aqui para facilitar o meu trabalho dos dois lados. Então, observa que eu tenho o comprimento da boca da bolsa. Aqui eu tenho o comprimento da base da bolsa. Aqui eu tenho a largura da base da bolsa. Aqui eu tenho a largura da base da bolsa dividido por 2, tá vendo? Então, todas as vezes que eu for fazer o molde, eu tenho que pensar nisso, né? Pensar nessas dimensões. O desenho é esse, né? O desenho é esse. Aqui nessa parte aqui, ó, essa parte que vem daqui até aqui, eu tenho
a altura da bolsa, é o H. De cá também, ó, eu tenho o H, a altura da bolsa. Da mesma forma, eu vou ter o H aqui, ó, dessa distância até aqui é o H, dessa distância até aqui é o H. Então, eu preciso fazer isso. Primeiro passo para fazer o desenho do meu molde. O que eu faço? Eu venho aqui, determino a largura do meu molde. Como que eu vou pegar? Eu vou pegar o comprimento da boca da bolsa, que aqui é 22. Vou adicionar mais 2 centímetros de cada lado e vou ter aqui a minha margem de costura, ó. Então eu venho aqui, traço aqui, ó. Se aqui foi 22, mais 2, mais 2, aqui tem 26. Eu venho e traço esse risco aqui. Depois vem aqui, ó, traço esse risco aqui, que é o comprimento da boca da bolsa. Tracei ele. Aí eu vou lá exatamente no meio, traço um tracejado. Tracei um tracejado, aí eu vou desenhar esse retângulo aqui, ó. De que forma? Eu venho aqui, ó, e marco esse ponto, marco esse ponto e marco esse ponto. De que forma? A distância desse ponto até esse ponto é quem? É o comprimento da base, é a largura da base dividido por 2. Desse ponto até esse ponto, largura da base dividido por 2. Desse ponto até esse ponto, largura da base dividido por 2. Eu desenho esse retângulo aqui, ó, usando aqui um esquadro. Aqui um ângulo de 90 graus, aqui um ângulo de 90 graus, aqui um ângulo de 90 graus, aqui um ângulo de 90 graus. Então, com o esquadro, eu venho aqui e faço esse desenho. Da mesma forma, eu faço do outro lado, ó. Mesma coisa, esse mesmo desenho do lado de cá. Essa distância aqui que vai sobrar é o comprimento da base. Feito esse desenho, eu tenho o meu molde. O que eu preciso fazer? Parece complicado, mas quando vocês forem fazer aí, vai ser bem simplificado. Vocês precisam ter em mente a forma como que eu tenho esse desenho aqui, né? Então, recapitulando, massificando, para a gente não errar mais e não ter dificuldade na hora de executar. Eu tenho que pegar a altura da bolsa, tenho que pegar a largura da base, tenho que pegar o comprimento da base e aqui também o comprimento da boca, né? Comprimento da boca, C boca, né? No nosso caso aqui foi 22 centímetros, né? Aqui a altura foi 15 centímetros, aqui a largura da base foi 8 centímetros e aqui o comprimento da base foi 14 centímetros, como já foi demonstrado no vídeo. Então, para eu ter aqui o meu retângulo do meu molde, eu preciso primeiro conhecer o que? O comprimento da boca e somo mais 4 centímetros, para ficar uma folga de 2 centímetros de cada lado. Então, aqui eu vou ter 26. Faço 26 centímetros daqui até aqui. Traço duas linhas paralelas aqui, retas aqui, ó, discriminadas aqui em azul. Depois, a partir dela, eu marco 2 centímetros, marco 2 centímetros aqui também e traço aqui outras duas linhas, né? Isso aqui é o comprimento da boca da bolsa, certo? Feito isso, né? Esse comprimento aqui, ele tem que ser igual a quem? Ele tem que ser igual a altura da bolsa mais a largura da base mais a altura da bolsa. Então aqui eu teria que ter aqui, ó, 15 centímetros mais 8 centímetros mais 15 centímetros. No meu caso específico, eu fiz 1 centímetro a mais aqui, 1 centímetro a mais aqui. Como forma didática, eu estou falando que aqui tem 15 centímetros e 8 centímetros, beleza? Ao todo, 38 centímetros. Então, aqui eu teria 26 centímetros, aqui eu poderia ter 38 centímetros. Essa linha aqui, tracejada, eu divido essa parte em dois pedaços iguais. A partir do centro eu marco 4 centímetros para cá, 4 centímetros para cá, 4 centímetros para cá, 4 centímetros para cá. Mesma forma aqui, 4 centímetros para cá, 4 centímetros para cá, 4 centímetros para cá, 4 centímetros para cá. Por que 4 centímetros? Porque esse tamanho aqui, esses tamanhos aqui, ó, vai ser a largura da base dividido por 2. Se a largura da base é 8, aqui eu teria o quê? 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros. Aqui ficaria 8 centímetros, a soma de 4 mais 4. Aqui 4, 4, 4, 4, 4 mais 4, 8. Então, observe, se daqui até aqui tem 22, que é o comprimento da boca, se eu tirar 4 de cá e tirar 4 de cá, resta-me 14 centímetros, que é exatamente o comprimento da base. Então, para eu fazer o meu molde tipo de caixa de leite, eu preciso estar atento a essa geometria. Então, está aqui explicado para vocês o porquê desse desenho e como eu cheguei nessas dimensões aqui, nesse tamanho
de desenho aqui para poder fazer a estrutura da minha bolsa. Feito todo o desenho, imaginado, feito os cálculos, desenhar tudinho aqui com as minhas réguas, eu posso vir aqui e já iniciar o corte da minha estrutura da bolsa, né? Então eu venho aqui seguindo a linha. Eu vou demonstrar para vocês como que eu faço para cortar. Eu corto aqui nessa linha externa, né? Isso aqui eu posso guardar ou posso descartar, mas geralmente eu guardo, que eu posso utilizar para outras peças, né? Da mesma forma eu vou fazer esse corte do lado de cá agora, seguindo essa linha externa aqui, deixando uma margem de costura de 2 centímetros, né? Então eu venho aqui, lembrando que esse molde aqui é o mesmo molde que eu utilizo para construção dos forros, né? Eu tenho uma videoaula aí que eu explico como que eu faço para confeccionar os forros, né, das nossas bolsas, no caso nesse formato aqui que eu demonstrei para vocês, dessa clutch, né? Feito isso, eu venho aqui, ó, nessa região aqui, ó, e vou retirar aqui, ó, vou fazer um corte aqui nessa direção, vou fazer outro corte aqui nessa direção, aqui também vou fazer um corte aqui nessa direção. Pronto, tirei isso aqui, eu posso descartar ou posso guardar para reaproveitar. Vou vir aqui e vou fazer um outro corte. Vou fazer um outro corte. Vem aqui e vou retirar aqui aquele retângulo. Retirei aqui o meu retângulo. Vou reservar aqui esse material que depois eu vou guardar. E eu fiquei aqui com o molde da minha estrutura, certo? Qual que é o próximo passo agora? Eu deixei desenhar desse lado, agora eu vou utilizar desse lado aqui. O próximo passo vai ser, eu vou ter que colar aqui nesse molde, nessa estrutura, o R1, a manta R1, que também vai servir como estrutura para a bolsa, e ela vai dar uma maciez ao toque. Quando a pessoa abrir a bolsa e tocar por dentro, ela vai sentir uma sensação agradável, como se tivesse uma espuma. Então ela vai servir para duas coisas: dar um tato para o usuário, né? E também, junto com o EVA, estruturar a bolsa. Então, o que eu vou fazer? Eu não preciso colocar muito, mas eu vou colocar aqui alguns pedaços de fita dupla face, né? Essa fita aqui, depois eu vou demonstrar para vocês onde eu faço a aquisição. Eu coloco aqui alguns pedaços aqui para poder estabilizar minha manta R1 aqui. Eu colo ela aqui, né, no meu EVA. Vou colocar um pequeno pedaço aqui também. Coloco um pequeno pedaço aqui. Vou colocar outro pedaço aqui. Vou colocar um pedaço aqui para ficar bem estabilizado. Vou colocar outro pedaço aqui. Vou colocar um pedacinho aqui. E outro pedaço aqui. Pronto. Então nós temos aqui, fizemos o nosso molde, né, que serve tanto para fazer o forro da bolsa quanto para estruturar. De que forma que eu faço o forro? Eu reproduziria esse desenho aqui, tem uma videoaula aí, vocês podem conferir, num pequeno pedaço de tecido, e confeccionaria aí o meu forro. Mas o objetivo da aula aqui é eu demonstrar como que eu estruturo as bolsas, essas pequenas clutches. Então já tenho aqui a minha estrutura em EVA, né? E eu vou colocar agora aqui na parte de baixo um pequeno pedaço da manta R1. Essa manta R1 aqui, ela é muito utilizada para estruturar bolsas e também na parte de construção aí de adredons, né? Ela tem um lado que vem com a cola, né? E tem um lado que não vem com a cola, por isso que ela é chamada de manta
R1, só um dos lados tem a cola. Tem a manta R2 também, que ela tem cola de ambos os lados, mas o que eu utilizo aqui é a R1. No caso, o lado que não tem a cola, que é o lado mais macio, mais legal pro tato, eu vou deixar ele pro lado de dentro da bolsa. Eu vou aderir a minha superfície com a dupla face na superfície que já tem a cola, né? A cola específica aqui que vem na manta R1. Não vou explicar como que aplica essa manta R1 em tecidos, porque eu não utilizo essa técnica para as minhas bolsas de crochê, mas com o uso do ferro de passar ou com alguma outra forma de aquecimento, você consegue aderir tecidos a essa manta aqui para fazer o que eles chamam de uma técnica de dublagem, né? Que é colar um tecido a essa manta R1 aqui. Mas eu não vou utilizar essa técnica. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar e vou fazer a remoção. Ela é uma fita dupla face, ó. Ela tem uma cola de ambos os lados. No caso aqui, observe que ela tem uma espessura bem fininha. Ela é muito discreta, a espessura dessa fita. Por isso é ideal o uso dela, por exemplo, para essa parte de estruturação, estabilização de bolsa, porque ela permite a gente estabilizar dois materiais diferentes sem aumentar a espessura e perder em volume, né, em volume interno do nosso trabalho. Então eu tenho aqui, estou retirando, vou retirar de todas as nossas dupla face que nós colocamos aqui. É bem simples mesmo trabalhar com essa fita aqui. Eu venho, retiro aqui, falta só esse aqui, desse lado aqui. Vou fazer a remoção, remover, e ela tem uma cola muito boa, certo? Fiz a remoção, agora o que eu vou fazer? Vou inverter aqui e vou colar aqui na minha manta R1. Observem que aqui, ó, eu já fiz colei. O que eu vou fazer agora? Eu venho aqui nesse e vou fazer exatamente o que ela ficou como um molde, ó. Vou fazer tirar o excesso de manta R1. Tirar o excesso de manta R1 aqui, para depois eu preparar a estrutura da bolsa. Então vem aqui, vou tirando aqui, que isso aqui eu vou ter que jogar no lixo, que esses pequenos pedaços dificilmente eu acho uma aplicação para essa manta. Então venho aqui, e vou fazendo aqui, obedecendo o meu molde de EVA, certo? Então venho aqui, vou cortar aqui também. Cortei aqui e vou reservando. Vou reservando aqui. Vou cortar desse lado aqui também. Reservo. Corto desse lado aqui também. Reservo. E venho aqui agora nessa parte de cima aqui. É a manta R1 já estabilizada no meu EVA. E o que eu faço agora? Eu venho aqui, ó, dobro um lado sobre o outro. E nessa marcação aqui, onde tem esse traço aqui marrom, eu vou fazer uma costura à mão aqui, ó, com agulha e linha. Costura grossa mesmo, precisa ser uma costura de acabamento muito bem feito, não. Venho aqui, também faço uma costura aqui, simplesmente para eu juntar essas duas partes. Então eu vou fazer essa costura aqui e vou voltar para mostrar para vocês. Lembrando que aqui, ó, aqui tem 16 centímetros no caso. Eu vou costurar aqui até uma altura de aproximadamente, vou colocar aqui 12 centímetros. Não, melhor, vou colocar 13 centímetros. Vou costurar a minha costura até essa região aqui. Vou demarcar aqui 13 centímetros aqui, ó.
Por que que eu vou fazer isso? Eu vou explicar para vocês. Quando eu encaixo esse molde lá dentro da bolsa, tem o costume dele sobrar um pouco, porque a bolsa ali tem as dimensões internas dela, entendeu? Então assim, a gente imagina pro ideal como se ela tivesse uma espessura, a bolsa tivesse uma espessura bem pequena, mas ela tem espessura. Então assim, o tamanho às vezes sobra um pouco na altura. E lembrando que a altura quando eu encaixo dentro da bolsa a minha estrutura, a altura dela tem que ficar um pouco abaixo daquela linha de costura de quando a gente coloca o zíper, que vocês podem conferir nas aulas anteriores aí. Eu vou deixar aqui no link a descrição, vocês vão lá na videoaula de como colocar o zíper, que eu demonstro. A altura do meu forro, da minha estrutura, ela tem que ficar abaixo daquela primeira costura de estabilização do zíper, para eu ter ali um espaço para colocar o forro, né? Que o forro eu coloco fazendo uma costura sobre aquela linha de costura do zíper. Então eu coloco o zíper, aí vai ficar uma costura interna dentro da bolsa. A minha estrutura tem que ficar abaixo da linha de costura do zíper, um pouquinho abaixo. Então, quando eu encaixo a estrutura dentro da bolsa, às vezes eu tenho que ficar fazendo o quê? Encaixo ela e verifico quanto que ela ficou acima da linha de costura do zíper. Aí eu tiro a estrutura e vou cortando assim, ó, reto aqui, ó, até que eu tenha uma altura interna menor do que a linha de costura do zíper. Depois eu vou estar demonstrando isso para vocês ali naquela bolsa rosa ali. Mas eu vou costurar aqui para vocês. Volto para demonstrar para vocês como que eu faço o fechamento tipo de caixa de leite aqui, certo? Dando continuidade aqui à nossa videoaula, eu fiz a costura aqui de um dos lados, né? Vocês podem observar que já está um pouco borrado, que depois, quando eu terminar, eu vou fazer a limpeza. Vou jogar álcool aqui, álcool 70, vou limpar, porque se ficar sujo aqui pelo lado de fora, em uma eventual ocasião que a bolsa se molhe, essa coloração pode passar para a bolsa. Então o ideal é que não se utilize canetinha como eu fiz aqui. Eu fiz apenas para ilustração, para facilitar a visualização de vocês. Então eu costurei um dos lados, né, como vocês podem observar aqui em cima da linha, e vou ensinar aqui para vocês, né, como que eu faço o fechamento aqui de tipo caixa de leite. Essa sobra aqui eu posso cortar aqui bem rente aqui, próximo aqui a minha costura. Vou cortar até o fim, bem próximo à minha costura aqui. Né? E vou fazer o fechamento aqui, ó. Fechamento para um dos lados da caixa de leite. Eu alinho aqui essa linha tracejada aqui com essa parte aqui, né, da minha bolsa aqui. E fecho aqui, ó. Tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costura simples também, como eu fiz aqui, fechando aqui essa parte, ó. Eu venho aqui, vou fazer uma costura simples, sem muito detalhe, sem muita, como diz assim, técnica, né? E vou fazendo uma costura aqui, tentando pegar a menor porção possível aqui da minha borda aqui, né? Vou fazendo essa costura até o fim. Então eu vou fechar tanto esse lado quanto essa base, e depois eu retorno para demonstrar para vocês como que ficou, ok? Bom, então aqui eu já tenho a minha estrutura da bolsa já costurada. Costurei de ambos os lados, né? Não costurei até o final, costurei até mais ou menos aqui 3 centímetros dos dois lados. Fechei aqui na parte de baixo, né? Então eu tenho aqui minha estrutura da bolsa em formato caixa de leite, né? Eu tenho aqui, pego a minha bolsa, como que eu faria para poder colocar isso aqui? Primeiramente, eu teria que ter o zíper já instalado. No caso aqui eu vou orientar vocês como que faz para poder confeccionar. O primeiro passo, já com o zíper já instalado, é vocês encaixarem a estrutura dentro da bolsa. Observem que ela encaixa perfeitamente, e aqui nós já temos uma certa estruturação do nosso trabalho.
No caso aqui, nós não temos o zíper instalado, né? É melhor que sobre um pequeno pedaço do que falte em altura. Por isso que eu sempre reproduzo a minha estrutura com uma pequena folga, né? Para eu fazer o corte, né, na altura ideal, eu teria que vir a minha peça, verificar aqui o limite do meu zíper. O limite do meu zíper eu viria aqui e marcaria aqui uma linha nessa parte na estrutura de dentro, retiraria a minha estrutura, cortaria na linha que eu desenhei, encaixaria ela novamente. Depois de encaixar, eu viria fazer uma costura interna aqui, abaixo do zíper aqui, em todo o perímetro da bolsa, estabilizando a minha estrutura e já teria a minha bolsa já estruturada, né? Nesse caso aqui, né, nas minhas peças, eu também adiciono na parte de baixo, nessas dimensões aqui da parte de baixo, um pequeno pedaço de papel couro, que dá uma rigidez maior e permite colocar peças mais pesadas dentro da bolsa sem que haja deformação do fundo, né? Vou demonstrar aqui para vocês naquela clutch cor-de-rosa aqui, como que seria essa parte da costura da estrutura na bolsa. Observa aqui que eu já deixei aqui meio que aberto aqui. Vou tirar esse outro alfinete aqui para facilitar a visualização. Vou mostrar para vocês. Aqui é o zíper, tá vendo? No limite do zíper aqui, ó, eu cortei, né, que ela também ficou acima aqui da minha peça. Eu vim aqui e cortei na altura do limite do zíper aqui, ó, tá vendo? Encaixei novamente dentro da peça e fiz uma costura. Tá vendo aqui uma costura bem aqui nessa região ao longo de todo o perímetro da bolsa. O próximo passo será o que? Eu vim aqui escondendo essa costura anterior e costurando aqui o meu forro. Eu não vou demonstrar aqui porque eu acho que a costura é algo que é natural e comum para todos, é uma coisa assim comum, né? Então basta que nesse processo aqui do forro já estabilizado, eu fazer uma costura de maior qualidade, fixando o meu forro à peça, né? Então eu vou fechar aqui, vou demonstrar aqui para vocês fechar. Depois eu vou fazer um vlog com essa bolsa aqui já pronta e demonstro todo o padrão de qualidade das duas, né? Essa com essa daqui, que são duas clutches, né? Então observa o seguinte, outro detalhe que vocês podem perceber nessa última videoaula é que não tenho mais aqui a alça de mão, né? Eu decidi, pesquisei, resolvi substituir aquela alça de mão que de certa forma dava uma quebrada na estética da bolsa, conforme vários comentários que eu recebi ao longo dos dias aí. Decidi adquirir aqui dois mosquetões, né? Esses mosquetões aqui, inclusive, podem ser colocados na peça após toda a finalização da peça, do acabamento da peça, porque observem aqui que eles são articulados, né? Então eu consigo colocar ele depois da peça já acabada. Ele é do tamanho PP, eu adquiri numa loja chamada CS Badulax. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, da onde eu adquiri esses mosquetões da cor dourada, da mesma cor do meu zíper, do cursor do meu zíper. Observem o detalhe, ele é articulado, tá vendo? Com essa articulação, eu consigo aqui, com a minha alça, ter duas possibilidades. Eu posso colocar aqui a corrente e ter uma alça tira-cola, ou simplesmente eu posso vir aqui, tiro aqui a minha bolsa, passo por dentro dessa corrente, tá vendo? Venho aqui e encaixo nesse outro mosquetão aqui, né? E agora eu passei a ter uma bolsa com uma alça de mão. Então a minha clutch ela passa a ter duas possibilidades de alça com esse tipo de mosquetão aqui, né? Que vai servir para poder dar o acabamento na bolsa. Então deixo aqui, finalizo a aula agradecendo aí a todos presentes aí, todos que assistiram ao vídeo, que vierem assistir ao vídeo também. Caso tenham gostado do conteúdo, peço que se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, ative o sininho, né? E se possível, eu gostaria muito de contar com vocês que compartilhem esse conteúdo, porque eu acredito que ele seja algo interessante e diferenciado, pois
essa estruturação de bolsa, ela permite agregar valor à sua peça, né? Você consegue agradar mais o público, surpreende quando a pessoa pega na peça e verifica que ela é uma peça que não é molenga, né? Uma peça estruturada. Quando coloca algo dentro da bolsa, ela não deforma, né? Então você consegue, com o mesmo, digamos assim, tempo de produção, isso aqui agrega pouco mais no tempo de produção, você consegue basicamente quase que dobrar o valor da sua peça pelo acabamento da sua peça. Então, desde já, eu desejo que todos fiquem com Deus. Espero que verifiquem também as outras videoaulas. Ao todo são 6 videoaulas, né, para poder chegar a essa etapa aqui de estruturação da bolsa e finalização do processo, né? Então, eu dividi isso aqui em 6 videoaulas, né? E através dessas 6 videoaulas eu espero ter agregado aí para vocês conhecimentos para vocês estarem conseguindo ter maiores ganhos aí com a confecção das suas bolsas de crochê. Essa aqui é apenas a primeira das várias bolsas que nós vamos divulgar aqui no canal. Já estou preparando outras bolsas, já tenho aqui mais de 8 modelos de bolsas com essa característica já preparada, só que eu vou lançando paulatinamente aqui no YouTube para vocês. Fiquem todos com Deus e espero ter agregado conhecimento para todos vocês. Muito obrigado.